Gostaria que nesse instante você curvasse a sua cabeça e o Espírito Santo de Deus que se encontra aqui neste lugar, entre nós, em nós, venha revelar a palavra a você. Porque a palavra ela é revelada a cada um individualmente. Que o Senhor ele venha falar com você com clareza. Que você saia daqui não somente com a mente mudada, mas com o coração aquecido através dessa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, agora nós vamos ler a Tua palavra, que são palavras de vida eterna. Pai, eu te peço que nesse instante o Espírito de revelação recaia sobre nós nesse instante. Que o Senhor venha me usar, Jesus, como instrumento em Tuas mãos para edificar o corpo, para edificar a Tua igreja, Pai. Eu te peço, Jesus, que não venha sair da minha boca nenhuma palavra que não seja da Tua vontade, mas que seja da Tua vontade, Pai. Jesus, porque as minhas palavras, ela não têm o poder de fazer nada, mas as Tuas palavras, ela tem o poder de convencer, converter e transformar o homem. Então eu te peço, Jesus, que essas palavras, elas venham adentrar no nosso coração e venha transformar, venha trazer vida, venha trazer destino, venha trazer mudança de vida e de mente, Pai. Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha me usar e que não seja eu, mas seja o Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, e que toda honra, toda glória seja dada ao Filho nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abre a palavra de Deus lá no livro de Lucas 24. Aleluia, Jesus. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como de impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam ele. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por outros escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e deu. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram
neste momento, ele desapareceu. Amém? Até aqui. Essa palavra, essa passagem aqui em Lucas relata uma história de 2 discípulos a caminho de Emaús. É uma palavra já conhecida, acho que por todos aqui já ouviram falar, né? Eles estão ali caminhando entristecidos, porque Jesus havia morrido há 3 dias. O contexto dessa história é que Jesus havia sido crucificado, havia sido açoitado, já havia acontecido a crucificação de Jesus nesse momento. Só que Jesus já tinha ressuscitado aqui. Era o próprio Jesus que falava com eles. Porém, eles estavam, como eu posso dizer, o tema da mensagem hoje é distraídos. Porque o próprio Jesus estavam falando com eles, mas eles não reconheceram. Ainda que o coração deles queimassem para Jesus, os olhos dele ainda impediam de reconhecer que era o próprio Jesus que estavam falando com eles. E eu quero que nessa manhã você se coloque dentro dessa história. Que você se coloque como esses 2 discípulos que muitas vezes conhecem a Jesus, ouvem falar de Jesus, caminham com Jesus há algum tempo, mas os teus olhos estão impedidos de reconhecer. E essa passagem ela nos ensina muitas coisas. Porque uma coisa, irmãos, que aqueles discípulos, esses 2 discípulos, eles não entenderam. Porque a obra, ela não termina na cruz, mas ela começa na cruz. E aqui nós vemos no desenrolar da história que aqueles discípulos, eles estavam sim esperando o Messias, mas esperando com a expectativa errada. E eu posso dizer para você hoje que muitas vezes, no nosso momento de espera, no nosso momento, a gente espera o Senhor com a expectativa errada. Como, Aline, você está falando? Como você está falando de expectativa errada? Sim, expectativa errada. Porque quando nós entendemos que a igreja, ela é a ação de Deus na terra, nós tentamos compreender que a crucificação, ela é uma ação, o início da obra, mas aí vai o desenrolar. Nós estamos, irmãos, preparando o caminho para que o Messias venha, mas ele não vai vir mais para nos salvar, mas ele vai vir para quê? Governar sobre toda a nação, sobre tudo e sobre todos. Mas sabe como que nós estamos esperando Jesus? Nós esperamos Jesus para suprir as nossas necessidades. Nós queremos um casamento abençoado. Nós queremos um emprego bem-sucedido. Nós queremos que a nossa vida dê certo, que o nosso empreendimento dê certo. E isso não é errado. Mas a nossa expectativa é esperar que Jesus o abençoe. Essas coisas têm tomado lugar no nosso coração. Tem tomado lugar de importância no nosso coração. É as distrações. Nós colocamos Jesus em um lugar onde ele não é devido. Aqui na história fala que eles estavam o quê? Caminhando e estavam com o quê? Entristecidos. Porque distraídos, esqueceram do que foi dito pelos profetas e pelo próprio Jesus. O que Jesus prometeu para a minha vida e para a sua vida? Que iria voltar. E ele vai voltar. Mas o que nós colocamos como promessa? O que Jesus lhe prometeu? Um casamento feliz. Uma vida bem-sucedida. Uma carreira bem-sucedida. Não estou dizendo que isso é errado de maneira alguma, porque nós devemos glorificar a Deus em tudo e em todos os lugares. Mas, irmão, tem coisas na minha vida e na sua vida que tem tomado o primeiro lugar de senhorio no nosso coração. As preocupações têm tomado o lugar de Jesus.
E nós ficamos entristecidos porque nós confundimos necessidade com promessa. É uma necessidade. O que você está passando agora é uma necessidade, não é promessa de Deus. A sua vida financeira, ela não está bem, é uma necessidade, não é promessa de Deus. Trabalhe, administre o seu dinheiro com sabedoria. Sabe, irmãos, e abrindo um parênteses aqui, eu estou lendo a Bíblia toda, eu já estou em Gênesis. E eu lendo Gênesis, sabe, me pulou algo assim, sabe, aos olhos. O Senhor, Ele pede para Adão e Ele coloca Adão ali no jardim. Não é Adão, é Noé. A história de Noé, quando Noé está ali fazendo a grande embarcação para colocar ali as pessoas da sua família, aqueles que escutaram, né, Noé. O que Jesus fala para Noé? Faça isso, isso e aquilo. E Noé foi obediente em tudo. E depois que a arca está construída, Deus coloca Noé sobre a arca e fala: não deixe que lhe falte nada. Eu já fiz tudo. Quem é que não vai deixar faltar nada? Não é o Senhor, gente. É a nossa responsabilidade. Porque Ele já deu para nós. Nós que possuímos tudo. Porque Ele já deu. Ele fala para Noé: isso me pulou os olhos. Fique atento para que não falte nada para a sua família. Sabe, às vezes, a necessidade que a sua família precisa, o suprimento, ele pode vir de Deus, mas Deus já fez. A responsabilidade é minha e sua, de não deixar faltar, de administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, de fazer multiplicar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. A responsabilidade é nossa, não é de Deus. Não coloque necessidade, não confunda necessidade com promessa. Não tem nada a ver. E voltando. Então, eles ficam o quê? Entristecidos. E Jesus se chega perto deles e começa a falar: o que vocês estão discutindo aí? E é o que Jesus faz conosco, irmãos. Ele se achega perto de nós e nós discutimos com as nossas convicções, com as nossas necessidades. Nós se chegamos a Ele porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, abençoa aquilo, abençoa isso, muda isso. E Ele conversando: por que você está discutindo sobre essas coisas? E Ele fala, o que Ele fala para Jesus? Ele vira para o próprio Jesus e fala: só você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém. O próprio Jesus ressurreto. Então, o que eu concluo aqui é que você não é somente andar com Jesus, mas você precisa ter uma experiência profunda com Ele. Sabe, não é somente conhecer de ouvir falar, não é somente, sabe, conhecer de historinhas, não, mas ter realmente um relacionamento com Ele. É pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar Ele. Porque senão a gente vai confundir as coisas, irmãos. Porque a gente vai dizer o que Ele não disse. Senão a gente vai falar o que Ele não prometeu. E você vai se frustrar. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram Ele ressuscitar dos mortos, dar vida aos cegos, fazer paralítico andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilha. Ele viu Jesus pregar nos montes os mais lindos e poderosos sermões. Eles presenciaram o próprio Jesus, mas não o reconheceram. Sabe por quê? Porque eles não tinham experiência. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. E eles estavam tristes,
Como assim, Aline? Você está falando que eu sou incrédulo? E não, a palavra de Deus fala que eu e você somos incrédulos, porque esses homens andaram 3 anos com Jesus, lado a lado, viram Jesus fazer sinais e maravilhas, pregar sermões poderosos, e eles não reconheceram a Jesus. Será que eu e você se encontramos nesse estado? Andamos com Ele, falamos dEle, mas não enxergamos. E outra coisa, estavam o quê? Decepcionados. Porque aqui, mais para frente, a gente vai ver que Jesus no 19 pergunta que coisas? Perguntou Jesus as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Aí no 20, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que se fosse condenado à morte e crucificaram. Olha o que o 21 diz. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há 3 dias. Aonde estava a esperança deles? Em Jesus? Estava errada, sim ou não? Não, não estava errada. A esperança tem que estar em Jesus. Mas como eu disse, a expectativa estava errada. Eles estavam esperando Jesus, que resgataria o povo ali das mãos da opressão. E como que nós erramos nesse ponto, irmãos? Porque nós esperamos Jesus para vingar os nossos para vingar aquilo que acontece com nós. Eles esperavam Jesus que tirasse eles daquele contexto que eles viviam. Então, que eles fizeram? Se decepcionaram. E eu e você, o que nós fazemos? Nos decepcionamos. Porque nós esperamos com a expectativa errada. Errada. O que Ele prometeu? Que viria, que ia para o Pai, que ia preparar um lugar. E que deixaria conosco o Espírito da verdade. É essa promessa, irmão, que nós devemos nos apegar. E esquece, porque o Senhor me prometeu um bom emprego. Porque o Senhor me prometeu que eu comeria o melhor dessa terra. Como eu disse antes, não é errado essas coisas, mas a sua expectativa deve estar além dessas coisas, acima dessas coisas. Não nessas coisas. Aqueles 2 homens depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que eles iriam libertar a nação judaica da sujeitação romana. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles. Sabe a pregação que a Amanda fez aqui na sexta-feira passada? Falou o quê? Falou sobre a gente ser satisfeito no Senhor. Que a gente pega versículos da Bíblia e a gente coloca para nós, na nossa necessidade. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que a gente faz isso? A gente fala isso quando a gente está num momento de tribulação. Quando a gente está passando por algum momento que não está de acordo com aquilo que nós achamos que deveria ser. Aí chega alguém e profetiza na nossa vida. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram aqueles que... aquilo que Deus tem preparado. Gente, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, olhos humanos não ouviram mesmo, porque está no céu, está em Jesus, está com Ele, porque é dele, por Ele são todas as coisas. É isso que o ouvido não ouviu, olhos não viram e nem imaginou no coração humano. Coisas mundanas não vai ser o suficiente. Não vai suprir a necessidade de Jesus. Só nele nós encontramos a plena satisfação. Mas nós temos mudado as coisas. Porque Ele
dá sim, gente. Ele nos abençoa. Ele abençoa o nosso casamento, Ele abençoa o nosso lar, porque é isso que Ele quer ser glorificado em todas as nossas áreas. Mas a gente não pode se perder nas bênçãos do Senhor. A gente não pode se perder. A gente tem que estar não na bênção, mas com a bênção que é Ele. E ao dizer, é hoje o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, os discípulos falaram, e hoje é o terceiro dia em que tudo isso aconteceu. Eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus, sabe por quê? Aí eles desacreditam da promessa que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Sabe por quê? Que para os judeus, o terceiro dia era o último dia em que a alma poderia sair pelo corpo. Então eles ouvem falar que eles ouvem do próprio Jesus, que Jesus seria entregue, ia ser morto, crucificado, mas que no terceiro dia ia ressuscitar. Eles ouvem isso de Jesus, eles ouvem isso dos profetas antigos, eles ouvem isso das mulheres que vão ao túmulo e Jesus não está, mas eles não criam. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós olhamos para essa história, como esses discípulos, eles não acreditavam em Jesus, eles não criam na promessa de Jesus, como eles andaram, eles viram com seus próprios olhos. Mas e nós? Como está a minha expectativa, o meu coração, como é que está? Será que eu continuo crendo que Ele virá? Será que meu coração ainda está em chama com a promessa verdadeira e fiel que Ele fez? Ou não? Eu estou tão entristecido, tão decepcionado que Jesus não tem, como se diz, suprido as minhas expectativas, que eu tenho esquecido a promessa que Ele fez. Como é que está o meu coração essa manhã? Como é que você veio aqui essa manhã? Será que você tem se lembrado da promessa de Deus? E não é sobre, irmãos, uma vida feliz, agradável, confortável, não. Vai além dessas coisas, é acima dessas coisas, porque Ele virá. E Ele virá, irmãos, para governar todas as coisas. Ele virá para juntar os santos. Sabe como está a sua vida? Não negligencie, sabe? A sua vida de oração, a sua vida de devoção. Sabe, todos nós vamos pagar conta. Todos nós vamos chegar diante dEle e vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Sabe, não tem desculpa, Senhor, porque o meu tempo não tem desculpa. Ai, porque eu estava entristecida e isso me abalou emocionalmente e eu não consegui te buscar. E eu não consegui enxergar você nessa tribulação. E eu não consegui enxergar o Senhor. Porque é fácil, irmãos, enxergar o Senhor na bênção. Ai, foi Deus que fez. Ainda que não seja Deus, a gente fala que é Deus, né? A gente atribui até as obras de Satanás a Deus. A gente é crente mesmo, hein? Porque quem diz que Satanás faz coisa ruim? Aos nossos olhos humanos, pecaminosos. Para nos tirar do foco. E aí eles ficam decepcionados. Hoje não é diferente, porque queremos a Deus pelo que Ele pode nos dar, oferecer. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. É perigoso querer Jesus, meus irmãos, para suprir as nossas necessidades. É perigoso querer Jesus para conseguir conquistar algo na vida. É perigoso querer Jesus para Ele ser o nosso amuleto de sorte.
Eu vou nessa entrevista de emprego, vai dar certo, em nome de Jesus, mas não se prepara. Eu quero ganhar mais, mas não se esforça com aquilo que o Senhor já te deu. Não é errado, irmãos. Porque Deus, quando fez o homem, Ele fez, vai e multiplique-se, frutifique. Só que só pode multiplicar e frutificar um fruto. Será que você tem fruto para multiplicar? E Jesus, talvez nós temos entendido errado a obra da cruz. Talvez a gente não entendeu, sabe, o contexto real da morte de cruz, o que o Senhor fez ali naquela cruz. A obra de salvação maravilhosa que Ele fez, que Ele iniciou ali. Outra coisa que eles não tinham aqui, que Jesus fala aqui nesse diálogo, eles não tinham discernimento, irmãos. Em algumas versões Jesus fala que eles eram nécios, tolos. Eles não tinham discernimento, que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E por que Jesus chama eles de tolos? Porque eles andaram com Jesus, eles ouviram Jesus, mas eles não enxergavam a Jesus. Será que eu e você estamos nessa? Será que eu e você somos tolos? Ai, porque eu leio a Bíblia todo dia, mas não enxerga Jesus na Bíblia, na palavra de Deus. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória de Deus. O que Jesus fala para ele? Que era necessário que o Filho do Homem viesse e fosse torturado e morresse para entrar em sua glória. Era necessário em que o Filho de Deus sofresse. Tá, e o que você quer dizer? É necessário que também soframos. Eu e você vamos sofrer, irmãos, para a gente experimentar da glória que é devida em Cristo Jesus. Não é uma palavra para massagear o seu ego, não, mas é uma palavra para confrontar a sua vida, para mudar a sua direção. Jesus, Ele não veio para abençoar suas finanças, Ele não veio para você ter um casamento feliz, mas Ele veio para te salvar e você reinar com Ele na glória, porque há um lugar preparado para a igreja. Há um lugar preparado para mim e para você. Outra vez eu repito. Porque a gente, irmãos, por que todas as vezes eu repito que não tem nada a ver com aquilo, com as bênçãos que o Senhor nos dá? Porque muitas vezes nós confundimos. Nós queremos deixar tudo de lado para agradar a Deus, mas se lembre que o seu trabalho, aquilo que Ele colocou na sua vida, é uma forma de glorificar a Deus. Aquilo que você faz é a forma das pessoas enxergarem a Deus. De pregar o Evangelho, ir em todos os lugares, em todo o mundo e pregar o Evangelho. A gente vem aqui só para abastecer. A gente vem aqui só para se ajuntar, para celebrar, para se alegrar, para orar um pelos outros, sabe? Mas a nossa missão é lá fora. É no nosso trabalho, é dentro da nossa casa. É lá fora. O risco de nós acharmos que fazemos algo ou que já conhecemos Ele não significa que realmente o conhecemos. Isso não significa. Eu estar pregando aqui para vocês, falando sobre Jesus, é o Espírito que testifica que aquilo que eu estou falando é verdade.
Isso não quer dizer nada. Se a minha vida lá fora não condiz com aquilo que eu prego, irmãos. Se a minha vida dentro do meu lar não condiz com aquilo que eu prego, não valerá de nada. Eu não conheço a Jesus. Só que tem um fato importante aqui. Então, vamos lá para o 28. Aproximamos de Emaús, o destino deles. Jesus fez com que seguiram viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para a casa deles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Quando estava onde, irmãos? À mesa. Quando estava em comunhão, quando estava no momento de intimidade. A gente senta para almoçar, é o meu momento. É ali que o Senhor quer estar. É ali que Ele se senta frente a frente com você. É ali o lugar de conversa e intimidade com o Senhor, na mesa. Aí o que Ele fala? Depois partiu-lhes e nos deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Enquanto nós estamos fazendo, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos atarefados, entristecidos, sabe, com as nossas tarefas, com as coisas que nos tira do foco, a gente não vai ver Jesus. Mas a partir do momento que eu e você pararmos na nossa correria, sentarmos e partir o pão, Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai abrir os nossos olhos para que nós enxergamos que é Ele que está falando conosco. É Ele quem fala com nós, irmãos. O que Ele quer desde o início, desde a fundação do mundo, é intimidade conosco. Deus, Ele quer tanta intimidade que Ele coloca Adão e Eva no jardim. Ele cria Eva para Adão e não deixa nem eles ter lua de mel. Eles falam: não, porque eu quero intimidade com eles. E sabe qual que é o perigo de andarmos pelos caminhos entristecidos, distraídos? Porque esses caminhos nos levam para longe de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando Deus vai até eles lá todo dia, na viração do dia, ter um encontro com ele? O que Deus fala para Adão? Adão, onde estás? Ele não fala o que você fez. Ele fala primeiro: onde estás? E o Senhor pergunta para mim e para você: onde estás? Por onde você tem andado? Que caminho tem levado? Quais caminhos você tem trilhado para chegar até mim? Onde estás? Ele pergunta para mim e para você essa manhã: onde estás? Porque Ele quer intimidade. Eu vim aqui de sexta, domingo de manhã, domingo à noite, conferência, vigília, não me faz mais íntimo do Senhor, não. Mas o que me faz mais íntimo com o Senhor é sentar à mesa com Ele. O que mais faz íntimo com o Senhor é ter o meu momento de intimidade com Ele dentro do meu quarto. O que a palavra de Deus fala? Feche a porta do seu quarto e vai no secreto, porque o Pai que lhe vê em secreto lhe responderá. De repente você veio essa manhã e fala: Deus, eu quero uma resposta. A resposta é: vai para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e ali o Senhor lhe responderá. É ali. A resposta de Deus está na intimidade, irmãos. Está na comunhão, no partir do pão. É isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Agora abre lá em Lucas 14, para a gente finalizar. Vamos ler uma parábola.
A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do grande banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venha, o banquete está pronto. Mas todos lhe deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peçam-me que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O outro servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar, para que venham de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. O banquete na época de Israel era muito valorizado, era algo que as pessoas esperavam para ter, era um convite inesperado. E o que as pessoas faziam com aquele convite? Aqui Jesus assemelha com o convite do reino de Deus. O que as pessoas faziam? Eu tenho 5 juntas de boi, eu vou lá experimentar. É errado? Não é errado ter riquezas, não é errado, mas você está trocando as coisas que o Senhor te deu pelo próprio Senhor. Porque eu vou me casar, então eu não posso ir. Aline, é errado se casar? Claro que não, mas é errado ter o casamento como adoração, como você trocar o seu casamento pelo Senhor. Irmãos, hoje é o convite para o que o Senhor faz para sentarmos na mesa e ter relacionamento com Ele. É o banquete do Senhor. Será que você pode contemplar no mundo espiritual um banquete do céu preparado para mim, para você, para saciar a nossa alma, para alimentar a nossa mente, para acabar com toda a ansiedade, com toda a tristeza, toda a depressão? Será que você pode contemplar o banquete do Senhor essa manhã aqui, diante dos meus olhos e diante dos teus olhos, o Cordeiro Pascual? Será que você pode contemplar? Será que você pode deixar de lado um pouco essa tristeza, porque os seus projetos, eles não estão indo tão bem? Será que você pode deixar de lado, sabe, os seus sentimentos em relação aos seus relacionamentos, para adorar o Cordeiro? E mais uma vez, Ele se importa com você. Mas Ele não só se importa com você, Ele quer você. Ele quer ter você, irmãos. Ele quer ter a mim. Ele não quer saber se eu estou me dedicando no meu curso de teologia. Ele não quer saber quantos livros eu leio durante o mês ou durante o ano. Mas Ele quer saber se eu estou vendo quando eu sento na mesa. Quando eu vou ter intimidade com Ele. Mas sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós estamos muito corridos, muito atarefados. Mas você dá uma espiadinha no Instagram, nas redes sociais. Nossa, Aline, mas toda vez eu tenho que lembrar. Toda vez eu tenho que me lembrar. Não, eu vou perder meu tempo aqui. Não, eu vou ver o que Deus quer falar comigo essa tarde. Eu quero ver o que o Senhor tem para falar comigo essa manhã. Senhor, me dá o pão do céu. Será que você pode acordar todos os dias, sabe, 20, 30 minutos mais cedo antes de sair na sua correria e ter esse momento com o Senhor, porque Ele quer te entregar um pão fresco?
Será que ou se não, a sua correria é tanta que você já acorda atrasado? Fique de pé, irmãos, no seu lugar. Então o servo ficou furioso e informou para o Senhor que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres. Os pobres aqui é os pobres de espírito. Não tem a ver com riqueza. Não tem a ver com classe social. Não tem a ver aonde eu moro e onde eu não moro. Vai depressa e pegue os aleijados, aqueles que não conseguem andar com as suas próprias pernas, embora tenham as pernas, mas são aleijados espiritualmente. É desses que o Senhor está falando. Vá. Aleijados e os cegos e os mancos espiritualmente. Não é classe social, não é condição física. Nunca foi a condição física. Nunca foi sobre classe social, sobre ter ou não ter dinheiro, mas sobre o espírito, sobre aquilo que é mais importante de todas as coisas. Sobre aquilo que mesmo que eu não ande, mas eu tenho aquele que anda sobre mim. Sabe? É sobre ver as coisas no sobrenatural. Não é ser incrédulo. Não é ser incrédulo. Comece a orar. Comece a fechar os seus olhos e comece a orar. Não podemos procurar Jesus somente pelas nossas necessidades, mas abrir os nossos olhos para reconhecer Ele, não como Salvador somente, mas como Messias que vai vir governar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor, Ele não quer somente suprir as suas necessidades, mas Ele quer ter você por inteiro. Ele quer suprir a necessidade da sua alma, irmãos. Oh, Pai, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa porque muitas vezes nós estamos como esses discípulos. Nós andamos com você. Nós ouvimos das suas coisas. Nós vemos as tuas maravilhas, os teus prodígios. Nós vimos o Senhor realizar milagres. Mas muitas vezes, Jesus, nós não o conhecemos. Nós não conhecemos a Ti no profundo. Nós não conhecemos da maneira que o Senhor deseja, Jesus. Porque nós estamos ocupados demais com a nossa necessidade. Porque nós estamos ocupados demais com a maneira do que nós vamos vestir amanhã, do que nós vamos comer amanhã. Nós temos, Jesus, colocado as nossas ansiedades e necessidades em primeiro plano. Mas nessa manhã, Jesus, nós nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Jesus, de colocar necessidades em cima do Senhor. Hoje nós queremos colocar Jesus como o primeiro da nossa vida, como o supridor da nossa alma, como o Messias, aquele que morreu na cruz e que virá para governar. Oh, Jesus, prepara o teu povo, Deus, prepara o teu povo. Porque muitas vezes, Jesus, nós não aguentamos passar por necessidade, quanto mais por uma grande tribulação. Então prepara o seu povo. Prepara o seu povo, Jesus. Oh, Jesus, nós não queremos ser crentes fracos.
Nós não queremos, Jesus, que as coisas mundanas governem o nosso coração e a nossa vida. Mas nós queremos que o Senhor, o senhorio de Jesus, governe a nossa vida e nos complete, Jesus, por inteiro. Oh, Jesus, que os nossos olhos venham ser abertos diariamente, Deus. Eu oro, Jesus, por uma igreja que tenha intimidade com o Senhor. Eu oro, Jesus, por uma igreja que tenha experiências com o Senhor. Não só de ouvir falar, não só ser suprido por testemunhos alheios, não, mas por testemunhos vivos, por aquilo que viu, por aquilo que comeu, por aquilo que bebeu, Jesus. Oh, Deus, nos dá do leite puro, Deus. Como diz lá em 1 Pedro, do leite puro, sem mistura. Nos dá desse leite, Deus, porque nós queremos amadurecer em Ti. Nós queremos entender que a promessa, Jesus, é que você viria. Que a promessa, Jesus, é que o Senhor vai voltar. Não, 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 Jesus. Se o Senhor não curar, eu ficarei firme. Não, 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 Jesus. Se eu não for bem sucedida, eu vou ficar firme também. Não, 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 Senhor, não virarei as costas, Jesus. Se o Senhor não restaurar o meu casamento, não, não, Deus, eu vou ficar firme, porque o Senhor é o Senhor e consumador da minha fé. É o Senhor que é o Senhor da minha vida. E é por isso que eu vivo, Jesus. Obrigada, Deus. Jesus, que nós temos um dia abençoado na Tua presença. E que essa palavra possa alimentar, Jesus, hoje, amanhã, durante a semana. Mas que eu não fique aqui, Deus. Que eu não fique só com essa palavra. Mas que eu venha, Jesus, me aprofundar mais. Porque dentro da Sua palavra há tesouros que são inescrutáveis, Deus. É um tesouro, Jesus, que nós devemos buscar. E nós só vamos buscar na profundidade em Ti, Deus. Deus só dá tesouro para quem é profundo. Deus não vai dar os seus tesouros para aquele que é raso. Deus, Ele só vai confiar os seus tesouros, as suas pérolas preciosas, para aquele que cavar, para aquele que mergulhar, para aquele que não tem medo de se jogar no oceano de Deus, para aquele que não tem medo de afundar e as coisas terrenas ficarem para trás, aqueles que não têm medo de queimar as suas carroças. Oh, Deus, nos dá, Deus, essa fé. Em nome de Jesus. Amém.